Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, crianças? Espero que bem. Bom, a gente começou a usar aí a plataforma, do Google Meet para a gente poder conversar e também ter aula, mas eu também estou gravando aqui a nossa aula para ficar registrado caso algum aluno falte e possa acompanhar sem perder nenhum conteúdo. Então, hoje é aula de História e Geografia e hoje é dia 10 de junho, quarta-feira, e aí a gente vai finalizar a nossa parte de Geografia que fala da história da criança e vamos falar sobre Geografia, a minha escola, né? Que a gente já está morrendo de saudade, doida para voltar. Vamos lá? Bom, crianças, hoje a gente vai ver na parte de história a página 244, que a gente vai terminar lá o exercício da letra E, que é a continuação da página 243. E a gente vai fazer o seguinte, ó, desenhe e escreva o nome da atividade que você mais gosta de fazer durante o dia. E você vai escrever o nome dela aqui, ó, na linha e vai desenhar nesse espaço abaixo aqui, ok? Depois que você fizer isso, nós vamos para uma outra matéria que fala os direitos das crianças. Vocês, como crianças, né, se tornam cidadãos daquele país, cidadão daquela cidade e têm direitos, né? Você sabe o que é um direito? É algo que você pode ganhar, ok? Por lei, você tem que ter aquilo, ok? E aí, a gente tem lá, todas as crianças têm o direito a uma vida digna, saudável e feliz. Todas as crianças devem ser respeitadas. Para garantir esse respeito, foi criado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se tem a sigla ECA, tá? E aí, esse ECA é uma lei, como se fosse um livro, né, com várias regrinhas para que os governantes, pessoas que cuidam da educação e do direito da criança possam exercer para que toda criança tenha uma vida digna, receba alimentação, receba moradia. E aí você vai ver aqui em algumas imagens o que a criança tem direito. Então, toda criança tem direito a um nome. Então, quando você nasce, a primeira coisa que você tem direito é ter um nome. Né? Todo mundo tem que ter um nome. É a forma que a gente identifica um ou outro, ok? Então, aqui a gente tem lá, Lúcia dos Santos, é o nome dessa menina aqui. A gente também tem que ter uma nacionalidade, ou seja, um país que nos acolha, que receba a gente para a gente ter a nossa casa, a nossa vida. Então, nós somos brasileiros, então a nossa nacionalidade é brasileira, ok? Porque moramos e nascemos no Brasil. Vamos continuar lá na página 245 para ver vários direitos que a criança também tem. Continuando aqui, ó, a criança tem direito a um lugar para morar, receber tratamento médico, receber amor de sua família e de todas as pessoas, uma boa alimentação, ser tratada com carinho e proteção, brincar e é proibido qualquer criança que trabalhe antes dos 14 anos. Então, até 14 anos, você tem que só o quê? Brincar e estudar, né? A gente sabe que tem muitas crianças que não vivem essa realidade, às vezes tem que trabalhar ainda com 5, 6, 7 anos de idade, mas isso é ilegal. Se o pai ou a mãe ou o responsável daquela criança for pego pelas autoridades, pego pela assistência social, pelo conselho tutelar, aquela pessoa é presa e pode até perder a guarda da criança. E aí aqui uma escola para estudar. Toda criança, desde pequenininho até jovenzinho, tem que estar na escola. É lei, é obrigação do papai e da mamãe garantir que você estude, ok? E aí, no mundo inteiro, as crianças devem ser respeitadas e protegidas, ok? Então, todas essas situações que a gente viu aqui é direito de vocês, direito de toda criança ter para que ela possa crescer e se desenvolver bem, ok? Gente, para garantir o que a gente entendeu, né, da nossa lição de hoje
na matéria de história, a gente vai fazer a página 246, que diz o seguinte: pinte as ilustrações dos direitos das crianças nas páginas 244 e 245. Aqui está escrito errado, mas é porque na hora de editar o livro colocaram as páginas errado, que representa as situações vividas por você. E depois responda a questão. Então, lá na página 244 e 245, nós vimos que a criança tem direito à escola, que ela tem direito à moradia, direito à boa alimentação. Então, você vai pintar. Você tem uma boa alimentação? Você tem uma casa para morar? Então, essas situações que você vive, você vai pintar lá nas outras páginas anteriores. E depois você vai vir aqui, responder a pergunta: seus direitos de criança estão sendo respeitados? Aí você vai colocar sim ou não, tá? E aí você vai escrever aqui também. E aí no número 2 diz assim: faça a correspondência entre as imagens e os direitos das crianças. Na letra A, direito à saúde. Qual dessas imagens aqui está relacionado a direito à saúde? É quando a criança está aqui, com o médico, né? Ele está examinando a criança. Então, você vai colocar a letra A aqui. Direito ao lazer. Lazer é um momento que você tem para brincar, né? Se distrair, cuidar da sua higiene mental, né? Porque a gente tem higiene mental também, que a gente precisa, né, melhorar a nossa mente, cuidar da nossa mente. Não é só estudando, mas também fazendo coisas que a gente gosta. Então, lazer é um momento que a gente o tira para fazer algo que a gente gosta. E aí, aonde que está a atividade de lazer? É aqui, quando a criança está aqui brincando no ar livre, com os outros amiguinhos e tal. E aí, direito à moradia. Qual dessas duas aqui? Onde ela está na escola ou está aqui em casa brincando com a criança, brincando, né, vendo na televisão, com o irmão, um primo, né, alguém que seja próximo. E aí aqui, letra C, você vai colocar aqui como direito à moradia. E o último é a letra D, que é o direito à educação, que é aqui quando a gente tem uma sala de aula, né, com as crianças brincando e tudo mais. E aí, depois que você correlacionar, fazer a correspondência, nós vamos para o número 3. O número 3 diz assim: como você viu, todas as crianças do Brasil têm direitos que devem ser respeitados. Em qual documento está escrito o direito das crianças brasileiras? Esse documento se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou, se você não conseguir escrever tudo isso, você coloca a sigla desse estatuto, que é o ECA. É o E de escola, o C de casa e o A de amor. Aí você coloca aqui e responde ao número 3, ok? Agora a gente vai lá para a geografia para terminar a aula de hoje. Bom, crianças, aqui na parte de geografia, nós vamos fazer a página 295, que é a lição 5, que fala da minha escola. A gente sabe que com esse momento aí da pandemia, né, nós estamos em quarentena e não podemos ter acesso ao espaço físico da escola, mas a gente tem aula online, aula, né, por vídeo, através da gravação, que está lá postada no YouTube, mas ainda assim, nada melhor do que a escola como espaço físico, um lugar que a gente pode conversar, que a gente pode, né, se olhar, brincar e ter várias experiências que às vezes, né, com a aula online a gente não tem. Mas, para matar um pouquinho da saudade, nós vamos ler um pouquinho do que fala sobre a escola. A escola é o lugar onde estudamos, aprendemos muitas coisas e conhecemos pessoas novas, o diretor, o professor e os colegas de turma e etc. A poesia a seguir descreve o dia a dia em uma escola. A escola. Todo dia na escola, a professora, o professor, a gente aprende, brinca muito, com desenho, tinta e cola. Meus amigos tão queridos fazem farra, fazem fila. O Paulinho, o Pedrão, a Patrícia e a Priscila, quando chega a hora do recreio, tudo vira brincadeira. Como o bolo, toma o suco, que vem dentro da lancheira. Quando toca o sinal, nossa aula chega ao fim. Até amanhã, amiguinhos, não se esqueçam não de mim. Linda poesia, né? Deu até saudade
do lugar, né, da gente poder brincar, da gente poder se ver, mas logo, logo isso vai acontecer. E aí a gente vai lá para a página 296 para falar um pouquinho mais dos tipos de escola que existem ao redor do nosso mundo. E aí, crianças, aqui ó, na página 296, a gente fala assim, ó, você tem muitos amigos na escola? Sim ou não? Pensa aí, a nossa turma era um pouquinho grandinha, né? Tinham 9 alunos e aí tinha vários amiguinhos, né? Não só na nossa turma, como na escola como um todo. Cada escola é diferente da outra. Umas são grandes, outras pequenas. Em algumas, os alunos usam uniforme, em outras não. Algumas escolas são públicas, ou seja, mantidas pelo governo e não é necessário pagar mensalidade. Outras são particulares. Para estudar nelas é preciso pagar mensalidade. A nossa escola é uma escola particular, que a mamãe, o papai, né, a vovó, quem é responsável por você, paga a mensalidade para que você possa estudar lá. Você tem direito à escola pública? Sim, toda criança em fase escolar pode usar o serviço que é oferecido pelo governo. Mas as escolas públicas são muito grandes e são muito cheias. E aí, às vezes, o papai e a mamãe faz um esforço maior para que você possa ter uma melhor qualidade de ensino, uma melhor aprendizagem, e aí faz um sacrifício de pagar uma escola para você. Então, você tem aí a oportunidade de estudar numa escola particular. Mas tem o direito de usar a escola pública também, caso o papai e a mamãe quiser. E aí aqui a gente tem algumas escolas ao redor do nosso Brasil. Essa escola aqui é uma escola indígena, né? Que é uma escola onde é próximo de uma aldeia indígena, né? Onde moram os índios. E aí eles também recebem a educação que você recebe na escola, né? Matemática, português, história, mas também preserva a cultura indígena, que é diferente da cultura de pessoas que moram na cidade, né? Que os brasileiros, que é uma mistura de várias culturas, né? Cultura africana, cultura europeia, cultura indígena, e aí os indígenas, além de estudar o que a gente estuda, eles também aprendem a melhorar a convivência deles na aldeia, com recursos melhores, e aprendem também a conservar a linguagem, porque a linguagem dos indígenas é diferente da nossa. Então, tudo isso eles também aprendem a preservar e a manter essa tradição para que a cultura indígena no Brasil não acabe, tá? E aqui do lado da escola indígena, a gente tem a escola quilombola no Amapá. A escola quilombola é uma escola que a maioria das crianças, não todas, mas a maioria, são filhos de negros ou filhos de pessoas que viviam em quilombos, né? Vivem, né? Porque ainda tem o quilombo dos Palmares, mas é algo cultural, é algo mais histórico e turístico. Eles não são mais escravos, né? Os negros não são mais escravos, mas mantêm para a cultura ser preservada. Então, os costumes, como eles viviam, quais são as influências que eles trouxeram para o Brasil, tudo isso é tratado numa escola quilombola. E aqui embaixo tem aqui as escolas em comunidades de pescadores. A pesca é um tipo de serviço que é feito desde muito antigamente. Então, assim, lá precisa também né, o horário às vezes é diferenciado, porque tem crianças que ajudam o papai e a mamãe a trabalhar na pesca, então levantam muito cedo, então o horário é diferenciado, então eles têm que ter toda uma estrutura para poder que aquela criança possa estudar. Então por isso também tem uma escola específica para trabalhar com crianças que são filhos ou filhas de pescadores, ok? E aqui a gente tem um colégio tradicional em Minas Gerais, né? Você vê pela formação do prédio, que ele foi construído há muito tempo, mas ainda assim é um colégio tradicional que estuda a maioria das coisas que a gente estuda nas escolas do Brasil inteiro, mas também é um colégio bom, né, que agrega não só indígenas, negros, mas brasileiros, ok?
E aí a gente vê aqui embaixo, ó, os espaços da escola. Na escola, existem espaços para várias atividades. Diretoria, secretaria, salas de aula, banheiros e pátio são alguns espaços que existem na escola. Algumas escolas também têm laboratórios, cantina, ginásio de esportes, com quadras e piscinas, teatro, além de serviços médicos como enfermaria e sala de dentista. E aí a gente vai lá para a página 297 para dar uma olhadinha mais nesses espaços. Então, gente, aqui, ó, na página 297, a gente aqui, ó, veja alguns desses espaços. A gente tem a cantina. A cantina é um lugar onde compra, né, alimento, compra lanche, e aí a gente faz o nosso lanchinho com a nossa turma, conversa, bate papo, e aí, né, faz a nossa refeição na escola. Algumas escolas têm a biblioteca, que é um local onde tem livros e você pode ler, estudar. É um lugar de muito silêncio, de muita atenção. E aí são 2 lugarzinhos que tem, mas tem o pátio, o parquinho, né? Tem as salas de aula, o banheiro, vários outros espaços que a gente tem na escola. No Brasil, todas as crianças devem ir à escola obrigatoriamente no ano que completam 6 anos. Então, vocês que já estão na idade de alfabetização precisam estar na escola, ok? A sala de aula. A sala de aula é o espaço que você compartilha com os colegas e o professor. Nela, os alunos fazem as mais variadas atividades escolares. As salas de aula são diferentes uma das outras. Existem salas amplas e salas pequenas. Algumas têm móveis, como estantes e mesas, e outras têm apenas locais para as crianças e o professor se sentarem. E aí aqui a gente tem aqui uma escola municipal de Vicência Castelo, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Você vê que é uma escola bem precária, uma escola bem do interiorzinho. Só tem aqui o quadro, cadeira para as crianças sentarem, todo mundo prestando atenção. Aqui já tem uma escola um pouquinho melhor, né, com as cadeiras um pouquinho melhores, o quadro já é branco, né, tem uma mesa para o professor, para ele poder, né, fazer as atividades dele. Cada escola vai de acordo com a realidade daquele local, ok? E aí aqui no Espírito Santo, essa escola é um pouquinho melhor. Vamos lá para a atividade da página 298. Na página 298, crianças, a gente vai fazer o seguinte. Vamos terminar de ler aqui o que diz para a gente fazer as atividades. O meu lugar na sala de aula. Os alunos, o professor e os objetos ocupam posições diferentes na sala de aula. O lugar de cada aluno pode ser na parte da frente ou de trás da sala, perto ou longe da mesa do professor. Onde é a sua posição na sala de aula? Você lembra? Onde que você sentava? Se era perto da janela? Se era perto da porta? Nós tínhamos uma estante na sala. Era perto da estante? Era perto da minha mesa? Aonde que era? Era perto do quadro? Você sentava bem na frente ou sentava lá atrás? Aonde que era? Tenta lembrar aí. E aí diz o seguinte no número 1. Esta é uma sala de aula. Observe e pinte 11 elementos que aparecem na figura. Então, aqui ó, a gente tem 11 elementos, ó, todos de branco, que você vai pintá-los e embaixo você vai escrever o nome de cada um que você encontrou. Então, você tem que encontrar caderno, lápis, mochila, borracha, estojo, caneta, apontador, cola, tesoura, folha sulfite. Folha sulfite é aquela folha em branco que a gente usa para fazer desenho. E livro. Então, quando você achar todos esses materiais, você pinta ele aqui e escreve aqui embaixo, ok? No número 2, você vai citar 2 atividades que você gosta de fazer em sua sala de aula. A primeira que tinha que ser, você tinha que colocar é estudar, né? Estudar primeiro é a melhor coisa para fazer na sala de aula. Depois brincar, ouvir uma história que a professora vai contar, conversar com os amigos, né? Não muito, mas pode conversar. Você pode colocar aí a atividade que você mais gosta. 2, na verdade. E o 3, você vai desenhar uma atividade que você faz fora da sala de aula, né? No parquinho ou no pátio, alguma atividade que você faz.
Lembra qual é a atividade que a gente faz lá com o tio Anderson? Tem a capoeira, tinha as aulas de balé com a tia Rafaela, né? Tinha até mesmo a sala de informática, o laboratório, né? É uma outra sala, não é uma sala de aula. Apesar que isso é sala de aula também, né? Mas é fora da sala de aula que você costuma usar todo dia. Então, aí vocês terminam, façam, usem a criatividade de vocês podem pintar. E a gente termina a nossa aula de geografia e história dessa semana. Até amanhã. Tchau!